Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos critérios mais importantes e, olha, um dos mais complexos também na hora de interpretar variantes genéticas, o tal do PVS1. Vamos desvendar juntos como é que os cientistas decidem se uma mudancinha no nosso DNA pode ou não causar alguma doença. Bom, tudo começa com essa pergunta, que é a base de tudo, né? A gente tem milhões de variantes genéticas. Como é que se separa o joio do trigo? Quer dizer, como a gente diferencia as que são inofensivas daquelas que realmente podem levar a uma condição de saúde? A resposta, já adianto, não é uma prova única, mas sim um quebra-cabeça de evidências que são pesadas com muito, muito cuidado. E para colocar ordem nessa avaliação, o Colégio Americano de Genética Médica e Genômica, o ACMG, junto com a Associação de Patologia Molecular, a AMP, criaram um guia. Pensa nele como um sistema de pontos, sabe? Diferentes tipos de evidência ganham pesos diferentes e no final a gente consegue classificar uma variante, seja como benigna, patogênica ou algo no meio do caminho. Na nossa conversa de hoje, vamos fazer o seguinte. Primeiro, decifrar o que é o critério PVS1. Depois, entender que tipo de variante entra nessa categoria. Aí vamos explorar uns mecanismos de defesa da célula que complicam um pouco a história, ver como a força desse critério pode mudar e, por fim, falar sobre o poder e a cautela que a gente precisa ter ao usar o PVS1. Então, vamos começar pelo começo. O que faz do PVS1 uma evidência tão, mas tão forte? Bom, vamos direto ao ponto, o status do PVS1. Dentro de todo aquele guia da CMG/AMP, ele se destaca. PVS1 significa Pathogenic Very Strong One, ou seja, evidência patogênica muito forte tipo 1. O nome já entrega tudo, né? É a carta mais alta do baralho quando o assunto é patogenicidade. Tá, mas o que é isso na prática? O PVS1 é acionado quando a gente encontra uma variante que, tudo indica, vai simplesmente desligar um gene. É como um nocaute, sabe? Ela anula a função da proteína que aquele gene deveria produzir. Só que tem uma condição essencial. Isso só vale se a perda de função, ou loss of function, já for um mecanismo de doença bem conhecido para aquele gene. Muitas vezes isso acontece por um fenômeno chamado haploinsuficiência, que é basicamente quando ter só uma cópia funcional do gene não dá conta do recado para a célula trabalhar direito. E olha só que interessante este ponto das diretrizes originais. O PVS1 era o único critério que tinha esse peso de muito forte. Isso só mostra o tamanho da importância que uma variante de perda de função carrega. É um sinal de alerta gigantesco no diagnóstico genético. Certo. Mas o que é exatamente uma variante nula, ou de perda de função? Não é um tipo só, não. Na verdade, é uma verdadeira família de alterações genéticas que levam ao mesmo resultado. A produção de uma proteína funcional vai por água abaixo. Aqui estão os principais membros dessa família. A variante nonsense coloca um sinal de pare bem no meio da receita da proteína. Já a frame shift é como um erro de digitação que embaraja toda a leitura do código dali para frente. As alterações nos sítios de splice bagunçam a montagem do manual de instruções do gene, as peças certas não se encaixam. E claro, se a gente perde o sinal de início ou se deleta um pedação inteiro do gene, aí não tem nem o que discutir, a função é anulada de forma bem drástica. E aqui que a história começa a ficar mais interessante e complexa. Seria muito fácil se toda variante que encurta uma proteína fosse patogênica. Mas não é bem assim. As nossas células são espertas, elas têm sistemas de vigilância super sofisticados para lidar com esses erros. O principal xerife aqui é o NMD, ou Nonsense Mediated mRNA Decay. Pensa nele como o setor de controle de qualidade da fábrica de proteínas da célula. A função dele é uma só: identificar e destruir as mensagens de RNA que contenham erros. Erros que poderiam criar proteínas pela metade, truncadas, que muitas vezes seriam tóxicas para a célula. E o processo é genial. Assim que um sinal de parada surge no lugar errado, o NMD olha para aquela mensagem de RNA e diz: opa, isso aqui está com defeito, e faz isso antes mesmo que a proteína seja fabricada. Aí ele vai lá e destrói a mensagem. Simples assim. Na maioria das vezes, isso impede a produção da proteína defeituosa, o que resulta na ausência dela, a clássica perda de função. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O NMD é muito bom no que faz, mas ele não é perfeito. Existem situações em que ele é, digamos, driblado. E quando isso acontece, a interpretação da variante muda da água para o vinho. A regra geral é a seguinte: se a variante que gera o sinal de parada estiver muito lá no finalzinho do gene, tipo no último bloco de instruções, o último exon, ou nos 50 caracteres finais do penúltimo bloco, ela tende a escapar do NMD.
O controle de qualidade simplesmente não pega. O resultado? A célula acaba produzindo uma proteína mais curta. E isso é crucial, porque ter uma proteína mais curta não é a mesma coisa que não ter proteína nenhuma. Toda essa complexidade da biologia fez com que as diretrizes evoluíssem. O consórcio ClinGen, que é uma grande autoridade em genômica, sacou que o PVS1 não podia ser uma regra de tudo ou nada. Então, eles criaram um sistema para a gente poder ajustar a força desse critério. E aqui está a ferramenta principal desse refinamento, a árvore de decisão do PVS1. Basicamente, é um fluxograma que vai guiando o analista por uma série de perguntas sobre a variante. Que tipo ela é, onde ela está, qual o impacto que a gente espera. O objetivo é simples, deixar a aplicação do PVS1 mais sistemática, mais baseada em evidências. Em vez de ter só uma resposta é muito forte, a árvore nos leva para diferentes níveis de força, dependendo do que está acontecendo ali na biologia da coisa. Vamos ver um exemplo prático. Imagina uma variante que escapou do NMD e vai produzir uma proteína mais curta. A árvore de decisão nos pergunta, ok, mas qual o tamanho do estrago? Quanto da proteína se perdeu? Se a variante remove mais de 10% da proteína, a evidência PVS1 é considerada forte. Agora, se remove menos de 10%, a força já cai para moderada. Isso mostra de um jeito brilhante como o contexto muda tudo. Então, no fim das contas, o PVS1 agora tem uma graduação. Ele pode ser classificado como muito forte, forte, moderado ou até como uma evidência de apoio, que é a mais leve. Essa flexibilidade toda permite uma análise de variantes muito mais precisa, muito mais fiel ao que realmente acontece dentro da célula. E agora a gente chega na parte final, que talvez seja a mais importante de todas. O PVS1 é uma ferramenta extremamente poderosa, e como toda ferramenta poderosa, precisa ser usada com cuidado gigantesco. O ponto principal aqui é o seguinte: aplicar o PVS1 de forma errada pode levar a uma classificação incorreta. E isso tem consequências reais para a vida das pessoas. O maior perigo é superestimar o impacto de uma variante, dizer que ela é patogênica quando, na verdade, o efeito dela é incerto ou até mesmo nenhum. Por isso, existem algumas regras de ouro. Primeiro, a perda de função tem que ser um mecanismo de doença comprovado para aquele gene, sem sombra de dúvida. Segundo, a conexão entre o gene em si e a doença precisa ser muito sólida. E terceiro, como a gente viu, cada variante tem que ser olhada de perto, no seu contexto, levando em conta onde ela está e se ela pode ou não escapar do NMD. No final do dia, os guias e as árvores de decisão dão o caminho das pedras, a estrutura. Mas a interpretação final, aquela que bate o martelo, muitas vezes depende de um conhecimento profundo, super específico daquele gene ou daquela doença. A experiência ou o julgamento de quem analisa ainda são insubstituíveis. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O caso do PVS1 mostra perfeitamente o equilíbrio que existe na ciência genômica. A gente tem regras fortes baseadas em muitos dados, mas a aplicação dessas regras em casos mais cabeludos exige uma camada de interpretação que é quase uma arte. Entender onde fica essa fronteira é o que nos permite avançar cada vez mais na medicina de precisão. Obrigado pela companhia nesta análise.